Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu digo amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Estamos aqui para ministrar mais um culto de instrução em nome do Senhor. Senhor, Deus maravilhoso, santo, justo, são os teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque acabamos de ler a tua palavra, esta palavra que nos orienta, que nos instrui, que nutre o nosso espírito. Abençoe-nos, Senhor, mais uma vez nesta noite, na condução deste povo, na condução da instrução, Senhor. Tu sabes que o teu Santo Espírito é o professor por excelência, mas nós estamos aqui procurando, Senhor, entender com mais clareza esses textos, Senhor. Muitas vezes para alguns difíceis, de difícil compreensão, mas Tu és o nosso professor, Tu és o nosso Deus. Ajude-nos, Senhor, em mais um dia, para que possamos ministrar a Tua palavra. Abençoa os nossos corações, os corações das crianças, dos jovens, dos adolescentes, enfim, Senhor, do ancião, dos obreiros, de todos, para que possamos compreender a Tua palavra. Isto é muito bom para nós, para a nossa alma e para o nosso espírito. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, podeis assentar todos os irmãos. Vamos iniciar a ministração e eu conto desde já com as orações da igreja por mim. Sou carente das orações. Quem tem todo o conhecimento é o Espírito Santo e nós somos apenas canais, vasos nas mãos do oleiro. Quantos vasos temos aqui hoje? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Permaneça nas mãos do oleiro, porque Deus tem grandes coisas na sua vida para fazer. Seja fiel, paga o preço da fidelidade, da santidade, procurando agradar ao Senhor, e Deus vai lhe abençoar. Meus queridos irmãos, na última quinta-feira, foi a quinta-feira passada, ministramos ali a terceira parte do capítulo 17, cujo tema foi o julgamento da grande meretriz, com base nos versículos 11 ao 14. E naquela ministração conceituamos o termo difamar, trouxemos aqui esse termo, usando aqui a palavra do Senhor, e ainda procuramos aqui trazer alguns sinônimos, o que significa difamar, para que nenhum crente seja murmurador ou difamador, Expomos também a vitória de Cristo sobre o anticristo e seus aliados, falamos isso, ministramos isto e elencamos, irmãos, as características dos que lutarão ao lado de Cristo. Se você quiser reaver esta ministração, é só ir depois em nosso canal. Dando prosseguimento na série de estudos no livro do Apocalipse, meus irmãos, o tema ainda é o mesmo, julgamento da grande meretriz, mas hoje nós estamos trazendo a quarta e última parte, com base no capítulo 17, claro, e versículos 15 a 18. Apenas 4 versículos. E são esses os objetivos deste culto de instrução de hoje. O primeiro objetivo, irmãos, é explicar o sentido do termo águas no livro de Apocalipse. O segundo objetivo, amados, é mostrar que a soberania de Deus é prevalecente, ou seja, prevalece até sobre os desígnios da besta. Deus, ele tem todo o domínio, Deus tem todo o controle. Quem achar que Deus não tem o controle das coisas está redondamente enganado. Um pássaro não voa se Deus não permitir.
Um pássaro também não pousa se Deus não permitir. Uma simples folha não se mexe se Deus não permitir. Tudo está sobre ou debaixo da ação de Deus, do domínio de Deus. Quem crê nisso, Deus é soberano, nunca perdeu o controle de nada. Deus não sofre de amnésia. Deus não se esquece, assim como nós nos esquecemos das coisas. E o terceiro é apontar, queridos irmãos, profecias que falam sobre a pseudo-divindade da besta. Profecias. Os irmãos se surpreenderão com o estudo de hoje. Como é que pode? Quer dizer que Deus quer que isso aconteça? Tem coisas ruins que acontecem, não são coisas boas, mas Deus permite que aconteça. Deus permite que aconteça. Se Deus só permitisse acontecer coisas boas, o Deus que manda a chuva é o mesmo Deus que muitas vezes manda a sequidão, permite a fome, permite as doenças. Mas muitas vezes é Deus trabalhando, é Deus cuidando do ser humano, para que o homem volte para Deus. Não aconteceu em Israel? O povo estava cultuando a Deus e cultuando a Baal. Aí Deus disse: isso não está certo, ninguém pode servir a dois senhores, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. E aí teve aquele desafio que os irmãos conhecem, sabe? E ali foi provado que o verdadeiro Deus é o Deus de Elias, o Deus que é vivo, o Deus que manda fogo, não é verdade? Mas precisou o povo passar ali 3 anos e meio sem chover, irmãos. E só choveu depois que Elias disse: agora pode chover. Pode chover. Aí choveu, certo? Mas qual era o objetivo? Deus trazer o povo de volta à adoração a Deus. Voltando aqui para o nosso estudo de hoje, e para que nós logremos êxitos, irmão, dessa ministração, vamos seguir este sumário que consta de uma introdução já iniciada e no desenvolvimento apenas 2 tópicos. O primeiro tópico é a explicação a respeito das águas, com base em Apocalipse 17, verso 15, e o segundo, o destino da mulher ou da meretriz, Apocalipse 17, versículos 16 ao 18, e finalmente uma breve conclusão. Como é costume em nossos cultos de instrução, nós trazemos alguns questionamentos que merecem toda a nossa atenção. Então peço a atenção dos irmãos. O primeiro questionamento: por que o vocábulo ou o termo águas no plural, certo? Água no plural no Apocalipse possui mais de um significado. Quando você lê o Apocalipse, você encontra este termo, este vocábulo águas no plural, mas este termo ele tem mais de um significado. Pode ser o significado literal, o H2O, né, água, mas pode ter outro significado. Por que a Babilônia e a besta entrarão em conflito entre eles? A Babilônia, mas não eram aliados? Você pode estar perguntando, não eram aliados? Porque vai haver um conflito entre eles? Outra, o que significa comer a sua carne e destruí-la pelo fogo? Porque Deus concordará com o apoio que será dado à besta. Então acompanhe ao longo dessa ministração as respostas a esses e outros questionamentos. Peço as orações dos irmãos em meu favor. Vamos ao primeiro tópico desse estudo. A explicação a respeito das águas. Vamos usar aqui o texto do Jali na NVI, e mais uma vez quero ler com a igreja do Senhor. Os irmãos acompanhem. Olha o versículo 15. Talvez a sua Bíblia não tenha a mesma versão que a minha, mas o significado é o mesmo. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Diga amém. O vocábulo água, o águas no plural,
no livro que nós estamos estudando, o livro do Apocalipse, irmãos, ele tem mais de um significado. O termo águas no Apocalipse, ele aparece pelo menos na NVI 10 vezes. Águas. A primeira menção do vocábulo águas na Bíblia, no livro do Apocalipse, está no capítulo 1, versículo 15. Quando João, ele teve aquela revelação, e ele viu, ele percebeu nitidamente que a voz de Jesus que falava com ele, o som que saía da boca de Jesus, era comparado ao barulho, ao som de águas. Será que alguém aqui, quando fala a palavra, o som que sai da sua boca, parece como o som de muitas águas? Claro que não. Mas Jesus, ao falar com João, João nitidamente percebeu que a voz de Jesus era semelhante ao de muitas águas. Amém? Águas também foram citadas de forma literal. Quando eu falo de forma literal, é água mesmo, água que você bebe, H2O, né? Tem alguns versículos, olha os textos, Apocalipse capítulo 8, versículo 11, fala da água de forma literal. Capítulo 14, versículos 2 e 7, estou apenas citando, certo? E capítulo 16, versículos 5 e 12. Porém, Apocalipse 17, versículo 1, o vocábulo águas deve ser entendido, assim como também nós lemos no versículo 15, deve ser entendido de modo simbólico. Então nós já vimos que a voz de Jesus foi comparada ao som de muitas águas. Vimos também que no Apocalipse, em alguns textos, o termo águas significa, tem um significado literal, mas também tem um significado simbólico. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 17, versículo 1, vamos ler esse versículo. É bom, culto de instrução, não tem como a gente ministrar sem os irmãos abrirem a Bíblia, para conferir, né? Anotar referências, é muito importante você anotar. Eu vou ler, aqui os irmãos acompanham. Diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eu pergunto, águas aqui é água literal? De forma alguma. Não, explicamos isso aqui quando ministramos na primeira aula do capítulo 17. Essa é a quarta aula, o quarto ensino no capítulo 17. Ministramos isso. Quando nós chegamos no versículo 15 do presente capítulo, o texto diz assim: então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Isto é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nesse caso aqui interpretou muito bem. No capítulo 17, versículo 1, citou o termo água, mas não disse o que era água. Quando a gente chega agora no versículo 15, a interpretação aí fica fácil, né? Se todo Apocalipse fosse assim, de forma fácil de entender, era uma bênção, né? Bênção porque não ia exigir de cada um de nós muito esforço, e já estava aqui. Mas Deus, por ser um Deus que... Eu tive um professor, um professor de teologia, que ele dizia que o livro do Apocalipse, ele já dorme no Senhor, inclusive, e ele dizia que o livro do Apocalipse, Deus deixou assim um pouco difícil o livro, porque se isso caísse nas mãos dos romanos, que eram os inimigos naquela época dos cristãos, iriam perseguir muito mais os cristãos ainda. Por isso que Deus deixou de forma, muita coisa está de forma simbólica, figurada, para que não fique muito claro assim, certo? Pode ter algum cunho de verdade. Mas no primeiro estudo desse tema, do julgamento da grande meretriz, nós já tratamos sobre essa questão, explicamos aos irmãos, e naquela ocasião até falei, a expressão muitas águas representa grandes multidões, povos, nações e línguas. No primeiro estudo, no capítulo 17.
E ainda falei, irmãos, essa prostituta religiosa é a Babilônia. Todas as vezes que você lê no Apocalipse o termo Babilônia, tem a ver com falso culto, sistema religioso falso, adoração falsa. Então, essa prostituta religiosa, a babilônica, significa que ela será apoiada pelas multidões. Então, esta meretriz, essa mulher está assentada sobre muitas águas, significa que ela terá o apoio das nações, dos povos, de todos os povos, de todos os continentes. Certo, irmão? Então guarde isso, guarde isso. Povos, multidões, nações e línguas representa todos os povos do mundo, isto é, no período da grande tribulação ou antes da grande tribulação. Há o período chamado tribulação e grande tribulação. A partir do período ou a partir do arrebatamento da igreja, o mundo entrará já no período da tribulação. Os primeiros 3 anos e meio mais uma pseudo-paz, depois a situação vai ficar muito difícil mesmo aqui na terra. Há muito tempo que as nações, desde muito tempo, a partir ali da Torre de Babel, que pessoas têm procurado cultuar a Deus de forma errada. A questão das falsas religiões já vem de muito tempo. Só que a falsa religião, as falsas religiões, o falso sistema religioso, no período da grande tribulação, será muito mais contundente, será muito pior. Agora a gente vê tantas heresias, tantas coisas assim que você, poxa vida, como é que esse povo diz que está cultuando a Deus? Pior será na grande tribulação. Agora existe o hinduísmo, existe o islamismo, e tantos ismos aí, tantas heresias, tantas seitas. Pior será no período da grande tribulação, essa junção de sincretismo religioso para enganar as pessoas. Então há muito tempo que o sistema religioso ele vem, até mesmo no cristianismo, algumas heresias entraram no cristianismo. O gnosticismo, o docetismo, o unitarismo e outras heresias que têm se proliferado no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas isso acontece por quê? Por falta de estudo, falta de leitura da palavra do Senhor. Graças a Deus que os irmãos aqui têm vindo aos cultos de doutrina, a aprender alguma coisa. Eu duvido que um irmão entrou aqui e não sai daqui sem saber pelo menos alguma coisa a mais. Você vai sair sabendo alguma coisa a mais, em nome do Senhor Jesus. E falando sobre falsas religiões, irmão, uma das piores, possa-se dizer, exemplo de falsa religião, é o islamismo. O islamismo é a religião que mais persegue, tortura e mata crente. É o islamismo que tem decapitado pescoço de pastores, de missionários e de crentes. É uma falsa religião. E aqui eu extraí de um livro que eu tenho lá em casa, da série Apologética, volume 2, do Instituto Cristão de Pesquisas, diz assim, foi só um resumozinho aqui que eu trouxe para os irmãos. O Islã considera que a morte, observe só que blasfêmia, irmão. O Islã considera que a morte substitutiva de Jesus na cruz é uma blasfêmia total. Você já imaginou o que esse povo está dizendo, o que o Islã está dizendo? Que a morte de Jesus substitutiva na cruz do Calvário foi uma blasfêmia. Blasfêmia é isso que eles estão dizendo. A morte de Jesus, irmãos, foi a solução dada por Deus para que o pecador faça as pazes com Deus. Se não fosse a morte de Jesus, nós estaríamos eternamente condenados ao inferno. A morte de Jesus não foi um acidente de percalço. A morte de Jesus já estava programada na mente de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia que seria morto na cruz do Calvário.
E ele tem tanta segurança no que ele disse, importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e ali seja julgado, entregue às autoridades, será morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Continuando ainda sobre as heresias do Islã, os muçulmanos creem que a Bíblia não é o texto original da lei, dos salmos e dos evangelhos. Ele não crê que a Bíblia não é o texto original da lei, dos salmos e dos evangelhos. Ele sustenta que judeus e cristãos corromperam e mudaram o original. É isso que ele defende, acrescentando os ensinos sobre a divindade de Jesus e sua filiação divina. Então eles acham que nós mudamos a Bíblia, os cristãos mudaram, os judeus mudaram, adaptaram a Bíblia. Não. A maior parte, o próprio livro do Apocalipse, será condenado aquele que alterar, aquele que suprimir ou acrescentar as palavras do Senhor. Haverá castigo para esse, as pessoas que alterarem a palavra do Senhor. Como é que aqueles homens, os santos apóstolos, os santos profetas de Deus iriam colocar mentiras, inventar coisas que a Bíblia no original, nas linguagens originais não diziam, e agora eles mudaram? De forma alguma. Continuando, a maior parte da literatura muçulmana contra o cristianismo ataca violentamente os alicerces da nossa fé. E um dado importante: a Bíblia veio muito antes do Alcorão, viu? O Alcorão é esse livro do islamismo, não é? Muito bem, mas o engano religioso alcançará, irmãos, assim o ápice, o apogeu, o engano religioso. Muita gente está sendo enganada aí, até nas igrejas cristãs, vendendo lenço ungido, travesseiro ungido, vassoura ungido, perfume ungido, azeite lá de Israel que tem poder para curar. E o povo acredita nessas coisas. Água, tome essa água que é uma água abençoada, ungida. Irmãos, e o povo que não lê a Bíblia está sendo enganado. O povo que não examina as Escrituras está sendo enganado. Os irmãos, tudo que o pastor diz, eles acreditam, sem examinar. Eu peço que os irmãos aqui estudem a palavra de Deus, não apenas fiquem aqui apenas com este estudo do Apocalipse, se aprofundem. Eu sei que educação não é fácil, e o governo federal, municipal, estadual não distribui livro de teologia. Você tem que comprar, economiza aí, dá um jeito, compre um livro, um bom livro, comentários, invista na sua educação espiritual, porque a matemática que a gente aprende aqui vai ficar aqui na terra. Até o nosso português que a gente aprendeu a falar vai ficar aqui. A ciência, a biologia, a química, a física vai ficar aqui. Mas o conhecimento teológico vai com você para o céu. Amém, irmão? E lá, este conhecimento que começou aqui será aperfeiçoado lá no céu. Mas vai ajudar a sua vida. Então, repito novamente: o apogeu da falsa religião vai atingir o seu ápice no período da grande tribulação. A junção de todas as nações dará uma base, irmão, de poder ao anticristo. Então todas as nações irão se unir para dar poder a este homem, o anticristo, que a Bíblia identifica também como a besta. Através da falsa religião, escute, meus queridos irmãos, através da falsa religião, o anticristo enganará as pessoas de quase todas as partes do mundo. Não, de todas as partes do mundo. São pessoas de todas as nações, povos e línguas serão enganadas. Para isso ele vai usar a mídia, as redes sociais, para que as pessoas sejam enganadas. O anticristo, é importante dizer isso aqui para os irmãos, ele fará um pacto global para a paz. Mas tudo é mentira. Tudo mentira. Quero aproveitar aqui o estudo
para mostrar aos irmãos que hoje o mundo está sendo dividido entre conservadores e liberais. Hoje o mundo, conservadores e liberais. Há os que são liberais, a favor de tudo, liberação de tudo, libera tudo. E há os conservadores. Geralmente os conservadores são aqueles que botam Deus em primeiro lugar, que creem na Bíblia, nos ensinos do Senhor. No Brasil, por exemplo, existe os da esquerda, que são os liberais, e existem os da direita, que são os conservadores. Os liberais são a favor do quê? Do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Homem e mulher pode casar, homem com um pode casar, mulher com mulher pode casar. Eles são a favor disso. São a favor também do quê? São a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, a favor também do quê? Da erotização das crianças. Não é isso que está acontecendo no Brasil? Mas os conservadores não. Os conservadores têm Deus em primeiro lugar. Os conservadores são aqueles que dizem: não, a minha Bíblia diz: deixa o homem seu pai e sua mãe, e una-se a sua mulher, e sejam ambos uma só carne. A minha Bíblia diz isso. E se alguém na rua, se alguém na faculdade, se alguém no trabalho lhe perguntar, jovem, sobre isso, o que é que você acha de casamento entre pessoas do mesmo sexo, você diz: olha, eu reprovo, porque a minha Bíblia, não concordo, porque minha Bíblia diz que isso é pecado. E é pecado mesmo. Deus não é a favor da morte do inocente. Que culpa tem uma criança? Uma mãe engravida e mata aquele ser indefeso. Isso é um dos maiores crimes. Mas as feministas estão aí. Engraçado, interessante é que as feministas, quando é para defender os pensamentos da esquerda, elas não se manifestam. Tem um ator da Rede Globo aí chamado Zé de Abreu, que é uma pessoa desbocada, que fala pelos cotovelos, diz muitos palavrões. Eu peço até aos irmãos: irmão, se conserve, não ligue sua televisão na Rede Globo. Você quer trazer lixo para dentro da sua casa? Não traga. Eu não quero lixo. O lixo eu tiro de dentro de casa para fora. Trazer para minha casa eu não quero. Então não assista, irmão. Não dê ibope a Satanás. E disse umas coisas aí que não é nem conveniente dizer aqui, sobre aquela atriz Regina Duarte, que assumiu ali, trabalhar ali com o governo do nosso presidente, no Ministério da Cultura, né? Não é isso? Ministério da Cultura. E esse camarada chamado José de Abreu disse: meu irmão, coisa feia, viu? Com ela. É o diabo em carne e osso ali, usando ele. E as feministas caladas. Ele disse uma coisa, que as feministas eram para ter se manifestado e ir para redes sociais, porque se fosse do outro lado, do lado conservador, se tivesse falado: olha, como é que o presidente diz isso? Como é que o irmão diz isso? Como é que o deputado diz isso? Como é que o pastor diz isso? Ia estar, se tivesse cargo público, ia ser expulso, ia ser afastado, ia ser exonerado. Entendeu? Então o mundo hoje está assim: os conservadores e os liberais. Quem quer ser conservador aqui? Quem quer continuar sendo conservador? Continue, irmão. Tá certo? Na vida moral, na vida espiritual, seja conservador, porque Deus honra a sua palavra. Amém, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Feito isso, mas eu quero dizer, irmãos, que o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já está no Brasil, nas nações. Todo movimento que se opõe a Deus já é espírito do anticristo. Na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 3, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então o espírito do anticristo não é só aquele que nega que Jesus vem em carne,
mas é todo espírito que levanta-se contra a palavra de Deus, é espírito do anticristo. Tudo que se opõe a Deus é espírito do anticristo. Então cuidado com os globalistas, cuidado com o pessoal da lacração, usando aqui uma linguagem que quem usa as redes sociais sabe o que eu estou dizendo, tá certo? Então esse pessoal está só ensaiando, quando começar a grande tribulação já são discípulos. Essas pessoas já são discípulos ou discípulas, né? Pessoas, gente do anticristo. Quando eles chegarem, já estão prontos, porque já mentem e continuam mentindo, continuam a falar contra a palavra do Senhor, não se sujeita à palavra do Senhor. Então, amados, esclarecido esse primeiro ponto, o versículo 15 foi muito fácil de entender, mesmo porque a resposta, a elucidação já está no versículo. Vamos então para o segundo tópico. O destino da mulher. Vamos ver o destino dessa meretriz do Apocalipse. Vamos ler os versículos 16 a 18 mais uma vez. Se não for pedir muito, acompanhe, em nome do Senhor Jesus. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Acompanhe, irmãos. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O que é que o texto está dizendo aqui, irmão? O texto está dizendo que vai ocorrer uma reviravolta, um desentendimento entre os que apoiam a besta e os que apoiam o anticristo. Vai ter uma reviravolta nisso aí. Por que vai haver essa reviravolta? Porque são dois poderes, e a ganância pelo poder tanto será da parte do anticristo, que é a besta, como também da parte da Babilônia. São duas coisas que ao longo da ministração os irmãos vão entender o que é uma coisa e o que é outra. Vamos analisar o versículo 16. O versículo 16 diz assim: a besta. Quem é a besta, irmão? Quem é a besta? O anticristo. Muito bem, está atento ali. A besta é o anticristo. Não esqueça isso aí não, irmão. Anota a sua Bíblia. E os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Então, mais uma vez, a besta quem é? A besta quem é, irmãos? O anticristo. E os 10 chifres? Já ministrei aqui. São os 10 líderes, ou também pode ser 10 nações. A Bíblia fala que 10 reis, certo? Mas entendo, naquela época, quando João escreveu reis, porque no entendimento deles era reis, mas a gente pode entender que são os líderes do mundo, os presidentes das nações. Então esses 10 chifres, tanto pode ser 10 líderes, como pode ser 10 nações. A prostituta, ou meretriz, já vimos que é apenas uma linguagem figurada, simbólica. E eu falei também que durante o período da tribulação será implantada uma nova religião, uma forma de ecumenismo, ou seja, várias religiões numa só. Resumindo, Babilônia é um sistema falso religioso. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Que haverá uma oposição do anticristo com o sistema religioso. Aí você diz: pastor, mas eu entendi que eles estavam aliados. Realmente, eles começaram aliados, só que um quer ser maior do que o outro, e só tem espaço para um reinar. Ou reina o anticristo, ou reina o sistema religioso, certo?
Ou um homem vai reinar, que é a besta, que é o anticristo, ou então o sistema religioso. Como este falso Cristo, o anticristo, é um homem ambicioso, que a Bíblia chama o homem do pecado, ele vai querer, já estou adiantando aqui, mas mais à frente eu vou falar isso novamente, vai querer ser Deus. E essa questão dos homens quererem desejar ser Deus, não é coisa de agora não. O imperador Nero pensava que era Deus, eu sou um Deus. E vários imperadores romanos diziam que eram deuses. Os faraós do Egito eram considerados deuses. E o anticristo, então não fica assustado se ele quiser, e ele vai considerar-se um Deus, e as pessoas vão crer que ele realmente será um Deus, porque ele vai operar milagres. Deus vai permitir que ele faça milagre, sim ou não? Já ensinamos isso aqui, irmão, usando o falso profeta, mas tudo através do engano, da mentira. Mas Deus vai permitir. Também expliquei anteriormente que a Bíblia no Apocalipse usa o termo Babilônia para descrever o sistema falso religioso. Vê que eu sou um pouco repetitivo, mas quando a gente ensina precisa em alguns momentos ser repetitivo. Aquilo que é mais importante a gente cita mais de uma vez para inculcar nos irmãos essas coisas, certo? O que vai acontecer? Durante a primeira metade do período da tribulação, o anticristo ou a besta, ela estará submissa à Babilônia. Então, vou repetir. O período chamado Grande Tribulação tem duas fases. A primeira fase, tribulação. A segunda fase, Grande Tribulação. Na primeira fase, este anticristo, que é a besta, vai estar submisso ao sistema religioso. Certo? Estão entendendo? Não vão entender. Só que depois vai ser rompido um pacto desse sistema, um pacto criado pelo anticristo com as nações. Por quê? Principalmente com Israel. Porque este pseudo-cristo, esse falso Cristo, a besta, vai querer ser adorado. Ele vai querer, e vai inclusive entrar lá no templo em Jerusalém, ou ele ou a imagem dele. Jesus vai falar isso aqui, o abominável da desolação. E ele não aceita que outro sistema tome o lugar dele. Na primeira fase, ele está submisso ao sistema religioso. Na segunda fase, ele vai se levantar e vai dizer: não, quem vai reinar aqui no mundo sou eu. Não é a religião de vocês, não é o sistema religioso, sou eu. Eu sou Deus. Os irmãos estão entendendo? Mais à frente os irmãos vão entender melhor ainda. Então o que vai acontecer? Durante a primeira metade do período da tribulação, o anticristo, que é a besta, estará submisso à Babilônia, que é a mãe de seu sistema religioso, né? A mãe da religião, e a cidade de seu governo mundial. Então Babilônia tanto tem a ver com... Babilônia na Bíblia também tem dois significados. Pode significar o sistema religioso e também significa uma cidade. Uma cidade. Amém, irmão? Vamos explicar. Mas agora, o anjo, eu não sei se os irmãos perceberam isso, no capítulo 17, João fala, o anjo orienta ele, e o anjo continua adorando. Acompanhe, irmão. O anjo continua, aliás, ministrando a João. Então agora o anjo, ele está nos informando que o anticristo e seus 10 reis, ou seja, os 10 chifres, se levantarão contra a Babilônia. Então o anticristo, a besta com os 10 reis, eles vão fazer ali uma coalizão, um pacto de amizade para se levantar contra o sistema religioso. Estão entendendo? Na metade do período da tribulação. Olha o que o texto diz. Capítulo 16, diz assim: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. A prostituta ou a meretriz não é a Babilônia? Sim ou não, irmão? Então haverá esse rompimento entre a besta, que é o anticristo, e o sistema religioso aqui
substituído ou simbolizado como uma mulher, ou uma prostituta, ou uma meretriz. Então será a ganância pelo poder. As pessoas não brigam pelo poder? As pessoas não brigam? Amigos até perdem amizade por causa de poder, né? Tem gente que é humildezinho, daqui a pouco começa a Deus abençoar, Deus começa a abrir as portas, começa a ganhar mais, né? Antes andava na bicicletinha, chinelazinha, um cabresto azul, o outro verde, né? Ainda tinha um prego embaixo para quando quebrava, todo humildezinho. Aí depois começa Deus abençoar e ele esquece que de onde, nunca esqueça as suas origens, nunca esqueça de onde você veio. Amém? Eu ainda me lembro, como criança andei muito de carroça. Andei de carroça, viu, irmão? Vendi dindi na feira, cajá, leite, água, empurrava eu e meu irmão, negócio, não lembro mais nem quantas latas d'água cabia, emprestada, né? E hoje, graças a Deus, Deus me deu um carro para andar com minha família, vim para a casa do Senhor, ir para o trabalho. Mas de onde eu comecei? Andando de carroça. Nunca queira chegar. Tem gente que quer subir uma escada, botando o pé lá em cima, vai levar uma queda. Tem que começar no grauzinho de baixo. Bota o pezinho aqui embaixo, né, irmão Joel? Vai subindo daqui a pouco, né? Reconhecendo que Deus é quem abençoa, eu não sou nada, né? Mas tem gente que quer subir a escada botando o pé lá em cima, vai levar um baque, irmão. Não queira ser assim, não. Lembre-se das suas origens, quem era você antes e quem é você agora. Amém? Então, pé no freio, humildade é muito importante, é uma benção ser humilde. Então será a ganância pelo poder, a ganância por fama, separa muitas pessoas. Então continue sendo humilde, né? Em Apocalipse 17, versículo 3, nós vimos que a Babilônia e a besta conviviam em harmonia. Vamos ler? Apocalipse capítulo 17, versículo 3, vamos ver que eles estavam em harmonia. A Babilônia, o sistema religioso, e a besta, que é o anticristo. Todas as vezes que eu falar aqui besta, entenda como anticristo. Se eu falar anticristo, é besta, certo? Apocalipse 17, versículo 3 diz assim: então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha. Então a mulher montada numa besta, certo? Que estava coberto de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então estava ali um ajudando o outro, um segurando o outro, um apoiando o outro. A prostituta, esta mulher, em cima da besta, um apoiando ao outro. Agora, a partir daí, a Babilônia perderá o quê? O seu espaço no cenário mundial para dar espaço ao anticristo, certo? Então haverá este rompimento, esse pacto de amizade, ou essa junção dentre a Babilônia, o sistema religioso, e o anticristo, certo? Então o anticristo ele quer ser Deus, tá certo? A parte B do verso 16 prossegue nos mostrando a destruição do sistema religioso da Babilônia. Vamos ler mais uma vez o versículo 16 na parte B diz assim: eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Isto é, a besta, o anticristo, né? Mais os 10 reis ou os 10 líderes do mundo, eles vão se unir para destruir o sistema religioso. Tudo isso orquestrado pelo anticristo. Os irmãos, não se esqueçam que quem está inculcando no anticristo essas coisas é Satanás. Os irmãos, não pode esquecer isso não. É o adversário de Deus. Agora, essa expressão, o que significa isso? Eles la levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne. Isso aqui não deve ser entendido de forma literal. O que é que o texto aqui está nos mostrando? O que significa? Significa que eles vão usar de forma violenta, vão usar a violência para destruir o que resta da Babilônia. Eles vão destruir, não vão deixar nada. Quando o texto diz, levarão à ruína, que vão acabar com o sistema religioso. A deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Significa
a violência do fim completo da prostituta, ou seja, da Babilônia, certo? É a linguagem figurada, mas significa que eles vão arrasar. Acabou o sistema religioso. Agora quem vai imperar não é mais o sistema religioso, não será mais a religião, mas é Deus. O Deus com D minúsculo, o anticristo, certo? Então tiram a religião do povo, agora o anticristo vai achar-se que é Deus. Então, a partir desse momento, a falsa adoração será dirigida unicamente à besta. Então, a gente pode dizer assim, será o monopólio da adoração, somente para o anticristo. Eu lembro também aos irmãos, eu já disse isso aqui, volto a repetir, que a Babilônia, esse termo Babilônia tem um duplo sentido, ou duas identidades, no Apocalipse. É uma prostituta religiosa, ou seja, o sistema religioso falso, e também é uma cidade, certo? Prosseguindo, irmão, vamos para o versículo 17. Quando nós lemos o versículo 17, amados, veremos que, mais uma vez, vai prevalecer a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece? Sim ou não? Assim está escrito, acompanhe. Pois Deus colocou no coração deles, quem são eles aqui, irmãos? O anticristo e os 10 líderes, ou os 10 reis, certo? Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. Qual o propósito? O propósito é de Deus. É o propósito que Deus tem. Deus quer que o sistema religioso seja destruído. Quem é que Deus vai usar? O anticristo. Incrível, né? Olha, Deus faz coisas que a gente fica assim, meu Deus, como é que explica isso? Mas Deus, ele é soberano. Quando Sansão, mas se Deus orientou os israelitas para casarem com os israelitas, não foi? Case com mulher da sua tribo, da sua família. Aí Deus foi e alterou. Quem botou no coração o desejo de Sansão namorar uma filisteia, quem foi? Foi Sansão que achou ela bonita? Ô moça bonita, eu vou casar com ela, foi? Foi Deus. Capítulo 14 de Juízes, depois você lê. E isso vinha do Senhor, porque Deus queria o quê? Um pretexto para depois Sansão, que gostava de brigar com os filisteus lá e matar filisteu. E como é que Sansão ia chegar? Aí teve toda aquela situação, casamento, não é? Tudo aquilo ali, todo aquele arrumadinho, foi Deus que colocou no coração de Sansão o desejo de namorar aquela moça filisteia. Tudo vinha do Senhor. Então Deus, os irmãos vão se surpreender aqui mais à frente, como é que Deus é soberano. Quem crê que Deus é soberano? Aleluia. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, ele quem Deus, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, esta briga aqui, essa luta entre a besta, seus apoiadores e o sistema religioso, foi Deus que colocou no coração do anticristo e no coração dos aliados do anticristo e dos 10 reis, para que eles acabem com o sistema religioso, esse falso sistema religioso. Está aqui, ó, o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, irmãos. A palavra de Deus tem que se cumprir. Deus tem o controle de tudo. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai inculcar na mente da besta a ideia de destruir o falso sistema religioso. Deus colocou isso no coração do anticristo e no coração dos 10 líderes, ou dos 10 reis fantoches. Deus vai permitir que o anticristo ache-se um Deus. Impressionante é que, como eu já disse, outros homens que passaram aqui por essa terra acharam que era Deus. Este presidente da França, como é o nome dele? É Emmanuel Macron. Sabe o que foi que ele disse? Que é o Deus Júpiter. Já ouviram essa expressão?
Quem já ouviu? Irmão, se atualize, isso cai no Enem, viu? Cai em concurso aí. Pois ele está dizendo isso. Eu sou o Deus Júpiter. No site da BBC News, eu fui lá, achei, estava procurando uma frase que corroborasse o que eu estou dizendo aqui, para não ficar só na minha falácia aqui, os irmãos, na minha fala. No site da BBC News, os irmãos podem ir, quando chegar em casa, liga o computador, coloque lá, Deus Júpiter. Encontramos essa frase, olha o que é que diz a frase. Antes mesmo de se tornar candidato a presidente, ele havia declarado que a França precisava de um chefe de Estado jupiteriano. Júpiter era um dos deuses dos romanos. Alguém que soubesse convencer a sociedade e que conduzisse o país com determinação, fixando a direção. Isso aqui é só um ensaio, é só um prenúncio. Isso aqui é só uma centelhazinha do que possivelmente ele pode fazer, se de fato ele for um anticristo. E tudo, olha, irmão, em toda a história da igreja cristã, em toda a história do mundo, nunca houve algo tão evidente como está agora. Me impressiona, não é só o nome dele que é Emanuel, que significa Deus conosco, mas o percentual de votos dele em relação à candidata que perdeu, 66,06. Isso significa, isso lhe lembra alguma coisa? 66,06. Um zero ao lado de um número não é nada, é neutro. Tira o zero, 666. Então estou quase convencido que pode ser ele. Além do mais, ele é muito amigo do atual Papa, que no dia 14 de maio vai marcar uma reunião para um pacto global com o mundo. Os irmãos precisam se acompanhar, irmãos, se atualizem. Atualizem-se, porque vocês se atualizando, crente não pode só ler a Bíblia, não. Leia a Bíblia, amém. Mas também atualize do que está acontecendo, principalmente os obreiros da casa do Senhor. Está atualizado com as notícias do mundo. Não estou dizendo que é ele, eu não estou batendo martelo, mas há indícios fortes. Já se denominou Deus Júpiter. Irmãos, não vai demorar para Jesus vir arrebatar a igreja, não, irmão. Não vai demorar. Esse pacto de paz agora que o presidente Donald Trump trouxe lá para Israel e a Palestina, os irmãos estão acompanhando? Eu sabia que os palestinos não iam aceitar de forma alguma, os países árabes não iam aceitar, porque o verdadeiro príncipe da paz, que vai trazer paz, é só Jesus. Por mais que os homens se reúnam, se articulem, essa paz é falsa. O anticristo, ele vai procurar fazer um pacto de paz, mas depois, irmão, vai levantar-se como Deus. Mas a partir da primeira metade para frente do período da tribulação, começará a grande tribulação, onde a besta proclamar-se-á Deus. Quer ver como é verdade? Daniel 9:27. Por isso que Deus vai colocar no coração da besta e dos seus aliados para destronarem, destruírem a Babilônia, a falsa religião, porque Deus quer que a sua promessa se cumpra. Que promessa? Daniel 9:27 é uma delas. O que é que diz Daniel 9:27, irmãos? Está dizendo que o anticristo, que o falso Cristo vai entrar no templo dos judeus. Está aqui. Com muitos ele fará uma aliança. O anticristo vai fazer uma aliança com muitos, que durará uma semana. Uma semana na Bíblia, uma semana profética, são 7 anos. No meio da semana, nos 3 anos e meio, ao meio da semana, 3 dias e meio, mas são 3 anos e meio, que é semana profética, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, acaba o sistema religioso. Está proibido no mundo as pessoas cultuarem aqui a religião. Vocês têm que cultuar a mim. Nessa hora, Israel, opa, espera aí, nós só adoramos a Deus. Nós só oramos a Jeová, só adoramos a Jeová. Como é que esse homem quer que nós adoremos a Ele? Esse homem é falso, é um impostor.
esse homem não é o Cristo. O que é que ele fará? Israel está procurando briga. Israel está procurando trazer luta para o mundo. Estava no aço. O povo ia me cultuar. Agora Israel levanta-se. Vamos destruir essa nação. É isso que ele vai fazer. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível. Pode ser uma imagem do próprio anticristo. Nós já vimos isso aqui, que a besta será construída, fabricada uma imagem da besta, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então ele vai ficar no templo, querendo ser Deus, exigindo a adoração, inclusive dos judeus, viu, irmãos? E ele vai ficar lá até que Jesus volte no capítulo 19, para dar vitória a Israel e seus aliados. Será um momento muito difícil para Israel. Se o Holocausto for na Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos, queimados nos fornos crematórios, pior será na grande tribulação contra o povo de Deus. Mas o que mais, pastor? O senhor citou Daniel 9:27. Será que Jesus também disse alguma coisa parecida com isso, sobre este sacrilégio que vai acontecer do anticristo? Disse. Está aí, irmãos, em Mateus 24:15. O que foi que Jesus disse? Ouça o que Jesus disse: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, da qual falou o profeta Daniel. Olha Jesus, olha como as coisas de Deus se encaixam. Estão percebendo? Estão percebendo que Jesus entendia de profecia? Estão percebendo que Jesus valorizou a profecia de Daniel, deu todo o crédito? Jesus disse: olha, aquela profecia de Daniel vai se cumprir. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aí prossegue: quem estiver no monte não desça, ai das grávidas, daquelas que amamentam. Tudo isso, irmão, Jesus está adiantando, falando para o povo o que vai acontecer. Aí você lê depois na sua casa, Mateus 24, 16, 17, 18, tá certo? Eu apenas trouxe só para dar aqui a garantia de que o que Daniel falou, Jesus ratificou, confirmou, tá certo? Então o anticristo vai exigir ser adorado. Isso aqui não é fake news, isso aqui não é história de carochinha, isso aqui é verdade bíblica. E que mais? Paulo também disse. Paulo vai mostrar que o anticristo será um impostor, um enganador, chamado de homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Olha que Paulo diz: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes da vinda de Jesus, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando de quem aqui? Do anticristo também. Então, irmão, podemos então concordar que o anticristo será um instrumento nas mãos de Deus, a fim de levar em frente o seu soberano propósito. Posso repetir? Talvez você nem percebeu aqui, pastor, isso aí que o senhor falou é grave. O anticristo vai ser um instrumento de Deus para que o propósito de Deus se cumpra. É isso que eu falei. Eu pergunto: Deus é soberano ou não? Desse jeito não. Deus é soberano ou não, irmão? Deus é soberano. Deus é soberano, Ele é o Senhor. Deus pode usar qualquer pessoa, irmão, para cumprir o seu desígnio. Tem uma pergunta aqui para os irmãos: Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi servo de Deus ou não? Quem acha que Nabucodonosor foi servo de Deus, levante a mão. Algum obreiro não levantou? Baixa a mão. Quem acha que Nabucodonosor não foi servo de Deus, levante a mão. Não foi. Teve gente que não levantou. Amém. Nabucodonosor foi servo, mas pastor, isso é uma blasfêmia que o senhor está dizendo. Nabucodonosor, aquele homem que entrou lá em Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo de Israel, o povo da promessa, lá para o cativeiro. O senhor diz que esse homem é um homem de misericórdia. Mas é a Bíblia que diz, irmão.
Deus diz: Nabucodonosor, meu servo, é porque Deus tinha uma missão para ele. Amém? Vocês nunca leram que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo? Quem já leu? Jeremias 25:9. Olhe, escute. Acompanhe a leitura desse texto. Aqui a profecia, Deus usando na boca de Jeremias. Olha o que Deus diz: eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações ao redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuo deserto. Porque o povo estava desviado dos caminhos do Senhor. Aí Deus disse: vocês precisam ir para a Babilônia, vocês vão aprender o que é jugo ruim, vocês vão ver como os seus inimigos são terríveis. Mas não tem problema não, vocês vão para lá, vocês vão passar 70 anos, mas vão sair de lá curados. Irmãos de Israel, Deus usou Nabucodonosor, destruiu o templo, levou pessoas para o cativeiro lá na Babilônia, escravizou o povo. Ficou aqui lá só os velhos, os doentes, as crianças. Mas o povo foi curado da idolatria. Nunca mais Israel quis cultuar outro Deus. Olha só, então qualquer pessoa pode ser um instrumento de Deus para corrigir ou fazer com que os desígnios de Deus se cumpram. Até um ímpio desse, até Nabucodonosor, que foi um homem terrível na Babilônia. Então qualquer pessoa pode ser um instrumento na mão de Deus, mesmo sem saber que está servindo a Deus. Aí eu me lembrei, sabe de quem? Do imperador César Augusto. Ele nem sabia. Olha, irmão, como é que Jesus ia nascer em Belém, se José e Maria moravam em Nazaré, lá na Galiléia? Aí, sem saber que estava servindo a Deus, César Augusto fez um decreto: todas as pessoas têm que se alistar na cidade dos seus antepassados. Aí José: pronto, Maria, se apronta aí, que nós vamos para Belém. Oh, glória! Isso aqui é um Deus preciso, irmão. Deus não erra conta, as cores de Deus batem tudo certinho. Saiu distante, né? Atravessou a Samaria, costeando ali o Rio Jordão, passou por Jerusalém, mais 13 quilômetros, chegou em Belém. Aí cumpriu-se a profecia de Miqueias, que Jesus ia nascer, porque as contas de Deus batem certinha, a promessa de Deus ela tem que se cumprir. Bendito seja Deus. César Augusto nem imaginava que havia uma promessa, que Deus tinha usado um profeta e que o Filho de Deus ia nascer em Belém, mas sem saber, Deus na sua soberania incomoda aquele rei, coloca no coração daquele homem para que todas as pessoas se alistassem no império. As coisas de Deus batem certinho, tudo certo. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Mas vamos agora para o versículo 18. Sei que a hora já chegou, mais 10 minutinhos no máximo, vou encerrar. Versículo 18 diz: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Aqui é outra interpretação. Nós já vimos que a mulher é a Babilônia, a prostituta religiosa, mas aqui no versículo 18 o texto diz: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Por isso que eu disse, Babilônia tanto pode ser entendida como sistema religioso, como também pode ser uma cidade. No campo profético, as pessoas até chegam a dizer que Jerusalém era essa grande cidade, mas aqui não cabe citar aqui Jerusalém, certo? Em seu livro Estudo sobre o Apocalipse, eu tenho esse livro, editado pela CPAD, do pastor Armando Chaves Cohen, e ele escreveu assim, ó, e eu concordo com ele, não sei se você vai concordar. A Roma papal, cuja sede é no Vaticano,
tem governado espiritualmente falando o maior sistema religioso que já se implantou na terra, e será também o trono da grande estrela que caiu do céu, ardendo como tocha. Apocalipse 8, verso 10. Então, na interpretação deste escritor Armando Chaves Cohen, esta Babilônia é a Igreja Católica Apostólica Romana, e aqui ele justificou. Tem governado espiritualmente o mundo, o maior sistema religioso que já se implantou na terra, e será também o trono. Mais à frente, o grande líder que será levantado na época, à frente da Babilônia mística. Aqui termina a revelação do anjo, pela qual fica comprovada toda a verdade sobre a Roma papal. O que é que a gente pode extrair daqui? Ele mostra que esta cidade aqui, a mulher que você viu, é a grande cidade que reina sobre o reino da terra. Segundo este autor, é a cidade de Roma. E tem a certa, eu até concordo. Onde é que está o Vaticano? Não está em Roma? Onde é que está o trono do Papa? Em Roma. Qual foi a cidade onde mais morreu cristão ou cristãos no início até o século II? Em Roma, irmão. Era diversão do povo de romano assistir os animais devorarem os crentes. Pessoas, para acender, na época não tinha energia elétrica, eles pegavam os crentes, amarravam nos postes e tocavam fogo, tanto dentro do Coliseu, como também para iluminar lá a praça, os jardins de Nero. Então a cidade onde mais morreu cristão foi a cidade de Roma. E eu concordo, porque o catolicismo romano estragou o cristianismo, sim ou não? Estragou o cristianismo, colocando imagens de esculturas, colocando coisas que a Bíblia não diz, defendendo a virgindade perpétua de Maria, a Assunção de Maria, a Imaculada Conceição, tantas falsas doutrinas, o purgatório e tantos ensinos heréticos. Então o pastor Armando Chaves Cohen está caracterizado aí a prostituta Roma como a Igreja Católica Apostólica Romana, segundo o parecer dele aqui, tá certo? E segundo a opinião dos bons comentaristas, Roma será a sede do governo do anticristo. Então, segundo alguns comentaristas, Roma, a cidade de Roma, será a sede do governo do anticristo. Conclusão, amados. No próximo capítulo nós iremos estudar mais sobre a Babilônia. Vamos falar sobre a sua queda. O mais importante é que você coloque na sua mente, no seu coração, que você crê num Deus que tem o absoluto controle de todas as coisas, viu, irmão? Deus tem o controle de tudo. Não se preocupe, Deus tem o controle de tudo. Mantenha-se fiel. Você tem promessa de Deus para se cumprir em sua vida. Descanse e espere no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Fiquemos em pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta ministração. Te louvamos, Senhor, pela tua soberania infinita, grandiosa, Senhor. Senhor, os teus desígnios são maravilhosos. Às vezes não entendemos o porquê das coisas, mas como tu tens todo o poder, toda a inteligência está em ti, Senhor. Ó Deus, todo o poder, tu és todo poderoso, tu tens todo o saber do mundo. Obrigado, Senhor, porque esta revelação colocaste neste livro, Senhor, maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Nos ajude a compreender os teus propósitos, Senhor. Dê graça aqui aos teus filhos para que continue servindo este Deus que tem todo o controle do mundo em suas mãos. Obrigado, Pai amado, que a nossa fé seja conservada neste Deus inabalável, neste Deus que é onipotente, onisciente, onividente, este Deus poderosíssimo, Senhor, que nos ama e que nos deu Jesus para morrer na cruz por nós. Obrigado, Pai santo e amado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.